Cutler. Olá, atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro. Meu nome é Terry Alguindi com a Musclecontest International, a maior promotora de eventos de fisiculturismo do mundo. Eventos no Japão, Filipinas, Vietnã, Áustria, Irlanda, Brasil, México e os Estados Unidos. Eventos como Arnold Classic South America, Mr. Olympia, Muscle Contest Nacional e Muscle Contest Brasil no Expo Super Show. Hoje, temos talvez o maior convidado de todas as nossas lives. Ele que ganhou o Mr. Olympia 4 vezes. Ele é o único homem a reconquistar o Mr. Olympia. Ele é considerado o maior ícone pelos fãs do fisiculturismo, pelo mundo inteiro, Jay Cutler. Hey, Jay, how are you? What's up, guys? Jay is going to be joining us. Also with us, we have the producer of the Mr. Olympia, two-time Mr. USA's, and the president of Musclecontest International, Tamer Alguindi. Oi, tudo bem, pessoal? Feliz de estar aqui com o Jay Cutler. Essa vai ser realmente uma entrevista incrível. E também com a gente um convidado de honra, ele que é considerado unânime o melhor fisiculturista do Brasil. Segundo lugar no Arnold Classic, conseguiu a classificação dele para o Mr. Olympia. Primeiro confronto no Arnold Classic de Ohio, Rafael Brandão. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a live. Um prazer para mim estar aqui na live com vocês. Jay Cutler, ídolo máximo aí do nosso esporte. Prazer imenso fazer parte desse momento aqui histórico para o bodybuilding nacional. Jay Cutler, ídolo máximo. He just said, Jay Cutler, the max idol. I like that. I like it. And também com a gente, ele que é um dos canais mais populares do YouTube, vestindo um terno e gravata muito elegante, humilhando o Itinho e o Guabá aqui. O nome dele é Leandro, a máquina de Londrina, Osti. Boa noite, Osti. Boa noite, Tarek, Tamer, Rafael e Tim Hugo Abar. Boa noite, Jay. Estou extremamente feliz de estar aqui hoje. Não estou nem cabendo nesse terno aqui. Tive que mandar ajustar para mais. Muito obrigado, Leandro. E também com a gente, ele que é o proprietário de um dos canais mais populares, Horsepower Pro, Hugo Abá. Loves Jay Cutler. He's got a magazine with Jay Cutler. Hugo, você é um fãzaço do Jay Cutler. Boa noite estar aqui presente com a gente. Tá no mute, Hugo. Tenho várias capas da Flex Magazine, tenho umas 2 fotos autografadas, tenho 3 fotos com ele. Quando eu tive a oportunidade, eu colei do lado para tirar uma foto com ele. E o Jay sempre simpático, sempre muito solícito. Eu sou muito fã dele, então por isso eu estou feliz demais por estar aqui hoje. Muito obrigado. E também com a gente, o homem que conhece toda a história do fisiculturismo brasileiro, ele que sabe todos os detalhes. Ele tem o canal Bodybuilding Brasil, Itinho Lima. Boa noite, Itinho. Boa noite, Terek. Boa noite, Jay. Boa noite, Tamer. Boa noite, Rafael, Leandro, Hugo. Satisfação, cara, de vida estar aqui participando dessa live com essa lenda aí, Jay Cutler. Muitas perguntas a gente tem, não sei se vai dar para fazer todas, mas você que está aí, eu vou estar ligado também nos comentários. Se você está aí e ainda não é inscrito, você está esperando o quê? Vamos lá. Ok. Eu vou começar vou dar a primeira pergunta para o Hugo Abá. Hugo, você tem trabalhado com a Musclecontest por muitos anos, há quase 3 anos, você é fã do Jay Cutler, você competiu. Eu acho que esse é um momento especial para você, depois de um grande trabalho, eu quero te dar essa premiação. Você tem a primeira pergunta para Jay Cutler. Obrigado, Tec. Estou me sentindo mais feliz ainda agora.
Ah, mas não vai chorar, velho. Pelo He's amor gonna de Deus. cry. Don't cry on Gonna the live. cry. Don't cry. Don't freaking cry. Vamos lá, let's go. Jay, todos os fãs do mundo, e acredito que principalmente no Brasil, adoram as histórias e imagens do Mr. Olympia de 2009. Eu queria saber se esse foi para você o melhor shape da sua vida e se foi, se você acredita que esse shape de 2009 teria vencido o Ronnie em algum dos seus melhores shapes da carreira. Oh, that's a good question. Jay, he said, everybody looks at your 2009 performance and they love that show. They love the conditioning that you brought, and they believe to be the best version of Jay Cutler. His first part of the question was, do you agree that was the best version of Jay Cutler? And do you think that if you had that version of Jay Cutler 2009 against Ronnie Coleman in some of those years, if you have not, beaten him with that shape? Yeah, I believe so. I mean, I think 01 was great. I was ahead by 6 points after prejudging, so that was similar. But I think all in all, I mean, definitely if I was 09 version in 2004 or 5, that would have won. We all know Ronnie 2003 was pretty unbeatable in my opinion. Ele falou que ele acredita que sim. Ele falou que em 2001 ele estava 6 pontos na frente, mas ele falou, olha, em 2003 o Ronnie estava muito bom, mas ele acredita que sim, que o shape dele de 2009 poderia ter ganho do Ronnie Coleman há alguns anos. E eu concordo com ele. Eu acho que o Ronnie já estava na decadência 2004 e 2005, e esse shape aí do Jay Cutler would have beaten him. Ok, próxima pergunta, vou deixar para um outro grande convidado que tem feito um trabalho excelente com a Musclecontest, Leandro Ossi, manda bala aí. Se não houvesse Ronnie Coleman no caminho, Jay poderia ter vencido 8 títulos do Olímpia, ou talvez mais? Ele foi 4 vezes vice do Coleman. So I'll translate that one, Tarek. So Jay, what he asked is that if Ronnie Coleman was on the picture, do you believe you would have won 8 or more titles? 10 titles. 10. Yeah, I think that's the math, because he was second 6 times, right? Yes. Yeah, verdade. Ele ficou segundo. Quantas vezes ele ficou em segundo lugar? 6 vezes. 6 times, 6 vezes. É? Only 4 to Ronnie though, but I sat out 1 year, so. Does that frustrate you a little bit, like when you look at that? Because you gotta like think that you and him are definitely 2 of the best bodybuilders in the world, and in the history of bodybuilding. And it's like kind of having Will Chamberlain and Michael Jordan and LeBron James on the same time playing. You know what? It doesn't bother me because I'm still doing so many great things, and being second and being someone that's given so many people inspiration, and sometimes being that underdog. My second place has touched more people's lives than my victories, in my opinion. So true. O Jay falou que ele não tem frustração nenhuma de ter o Ronnie Coleman ter competido com ele. Ele falou, olha, eu ter pego o segundo lugar e ter competido e ter mostrado para todo mundo que não ser o favorito, mas finalmente conquistar o título, foi uma grande história. Então ele fala, olha, eu acho que eu inspirei muitas pessoas sendo um cara que não era o favorito. E Tinho Lima, parabéns pelo grande trabalho com a Musclecontest. Você está no mute, sai do mute, eu vou tirar você aí do mute. Sua primeira pergunta para Jay Cutler. Minha primeira pergunta é referente ao Mr. Olympia 2002, porque assim, o Jay foi muito bem em 2001, chegou ali muito próximo do Coleman, e em 2002 o Jay chegou com um shape fenomenal, venceu o Arnold Classic, era um favorito ali para bater de frente com o Coleman,
e ele não foi para o Mr. Olímpia. E aí eu queria saber como ele se sentiu vendo que o Coleman não era o mesmo Coleman de 2001 e se ele acha que ele teria a chance de ter vencido o Coleman naquela ocasião. Jay, he asked, you in 2001, you really squeezed Ronnie, like you said, 6 points ahead on prejudging, maybe your best look till that date. And then you go to the Arnold Classic and you win the Arnold Classic. And then you don't compete in 2002 at the Mr. Olympia. And he's asking, did you regret not competing in that show, knowing that Ronnie wasn't at his best in 2002, and maybe you would have taken him there? You know, it's hard to have regrets because I made a decision based on my move to Las Vegas. I was building a home. I was extremely busy. I was guest posing all around the world and building my brand, which continues today. And I believe that FaceTime with the fans and in that crazy travel schedule, which came from the success of 2001, gave me a better opportunity than going and winning that title, you know, and following through. I believe that, you know, everything was for a reason, and I don't really regret it, to be honest. Ele falou, Itinho, que ele não se arrepende. Ele falou, olha, depois de 2001, a imagem dele explodiu. E ganhando o Arnold, ficou maior ainda. Ele falou, eu usei esse momento para realmente desenvolver a minha marca pessoal, viajando pelo mundo inteiro, criando uma marca que até hoje ele consegue carregar. Então ele falou, olha, é muito difícil eu ter algum arrependimento durante essa fase. Essa época que eu estava explorando a minha marca me ajudou muito e ainda continua a me ajudar. Rafael Brandão, sua próxima pergunta para Jay Cutler. Okay. Hey, Jay, how was your feeling when you touched your first sandal? I know you had like some years to touch your first sandal. How many years you compete before you touch your first sandal? Let me just translate that so the fans know, o Rafael. So, o Rafael perguntou agora qual que é o sentimento do Jay Cutler antes dele ter ganho o primeiro Olímpia dele, né? E quantos anos ele competiu antes dele ter ganho a primeira vez? Well, physically, I never touched it until I held it for the first time I won it. But, you know, obviously, I was second to last in my first Olympia. Then I was eighth, and then I was a whole lot of seconds before I won the big one. So it was a lifelong dream from 18 to actually from 12 years old until I was 33 before I won my first title. Yeah, it's a big journey. And in this journey, sometimes you think like, oh no, it's not for me. Oh, every day when you wake up, it was like, this is my my job, this is my life. I wake up for this every fucking day, Yes. In the beginning, when I wasn't placing well at the Olympia, I questioned if I was good enough, but it was only 2 years before I was placing second, and I thought I would win a lot sooner. And I loved what I did. I loved it. I loved the challenges. I loved competing against Ronnie and the other guys. And I learned to love winning, which is the most important thing. Ele falou que teve momentos que, quando ele estava competindo, que ele questionou se realmente ele era bom, entendeu? Especialmente no primeiro Olímpia, quando ele ficou quase em último lugar. Mas ele falou, cara, eu amava fisiculturismo, eu continuei, e as batalhas com o Ronnie foram históricas e épicas, e eu não me arrependo de nada, valeu a pena ter continuado. Tamer Alguinde, sua primeira pergunta para Jay Cutler. Primeiro, por favor, todo mundo que está assistindo, like o nosso canal, siga o nosso canal, isso é muito importante para a gente. A gente é o único canal que está realmente trazendo todas as estrelas do mundo aqui para o Brasil. A gente precisa da ajuda de vocês. Eu vou falar em português, depois em inglês, para ficar um pouco mais fácil.
Eu acredito que o Jay Cutler é o melhor bodybuilder de todos os tempos, ele e o Arnold. E eu vou explicar por que eu acredito nisso. Porque ser um bodybuilder é muito mais do que só um corpo. Muito mais. Você ser um representante do esporte, você inspirar as pessoas, você motivar as pessoas. E se você olhar historicamente para o que lógico, Arnold Schwarzenegger fez e para o que o Jay Cutler fez, inquestionável, esses são os dois maiores bodybuilders de todos os tempos. Eu queria saber agora qual que é o futuro do Jay Cutler. Do you want me to translate that, or you want to translate it? I'll translate. Tamer said the two greatest bodybuilders of all times are Arnold Schwarzenegger and Jay Cutler. And he said being a bodybuilder is not only winning titles, but it's also representing the sport. And you and Arnold Schwarzenegger have done that so well. What is your advice? Maybe that's the question. How do you become, like Rafael said, the max idol? You know, I mean, is there a game plan? Like, I'm going to win the Olympia, but more than the Olympia, I'm going to be this hero that inspires millions. You know, it's not planned. I think it belongs with the passion that I had for bodybuilding. But, you know, I always tried to treat people right because, you know, I had a dream and I was able to achieve that. But at the same time, you know, I wanted to be a recognizable, I wanted to change the sport of bodybuilding and be able to build a legacy. And the influence that you have on people goes way beyond the bodybuilding titles and accolades. You have to be, you know, passionate about what you do, but at the same time, you have to treat people like you want to be treated yourself. Yeah, olha aí uma foto, Eduardo Correia. Eduardo Correia was just asked on his social media, who's your favorite bodybuilder of all times? And Eduardo responded, Jay. So, a pergunta do Tamer, acho que vocês ouviram em português. Jay falou, olha, eu não planejei nada, eu não planejei isso. Mas no final das contas, eu queria mudar o fisiculturismo. A sua influência nas pessoas vai muito mais dos seus títulos em bodybuilding. As pessoas olham para você como um herói, como um ídolo. E eu falei, eu tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu nunca quis ser uma estrela tão distante dos fãs. Eu queria ser com eles como eles. Ok, Jay. Eu nunca vou esquecer um dos Olímpias que o Jay Cutler ficou esperando mais ou menos umas 3-4 horas naquele Midford Olympians. Todos os bodybuilders já tinham ido embora. E ele está competindo para o show mais importante da vida dele. E o Rafael Brandão, eu que somos profissionais, a gente sabe, está desidratado, está sofrendo, você quer ir para o quarto, está pensando na competição. Mas esse é o Olímpia, o maior show do mundo. E era mais importante ele falar com os fãs do que voltar para o quarto dele e comer uma outra refeição. That's why Jay Cutler is the best bodybuilder of all times. Tamer just said that during one meet and greet with the competitors, one day before you go on stage, you stayed there a lot longer than any other competitor because you wanted to spend time with the fans. And he said, Rafael and I know how hard it is to be dieting, to be tired, to be nervous about the show. And for you to have stayed there and to have, you know, talked to the fans, that just meant, you know, the world to them. And that's why you are the max idol. Talk to us a little bit about, Jay, did the fans feed you in your career? Did you feel like because you were the fan favorite that helped you with your career on stage? It definitely did. I always look for motivation. And remember, I was in touch with my fans from an early time on because I traveled so much and I was featured, you know, exclusively in the magazines. And then I started YouTube long before really anyone was monetizing YouTube. And, you know, that's something I love to FaceTime. And to this day, you guys know I still travel almost more than anyone to events. And I try to continue to support that. But
I was a shy person. So for me to, to learn how to, be in front of big crowds, but I just act normal. I mean, it comes easy to me because I treat everyone, like they're my own. And I just love what I do. Jay falou que ajudou muito os fãs serem próximos dele. Ele é um cara que é meio tímido e ele sentiu que os fãs ajudaram ele durante a carreira dele e ele falou, eu nunca tratei ninguém diferente de como eu gostaria de ser tratado. Jay, you have a protein shake that now is considered to be the best tasting protein in the United States. I've tasted a lot of proteins and I love a lot of supplements, but right now you have the best tasting protein. You already conquered everything in your life. What made you come up with this flavor and now become one of the best in the supplement business? You know what? I always look for the outlet in order to please everyone. And, times change. And obviously, I remember when I used to down protein shakes and, I had to hold my nose to do it back in the day. And I know today, I mean, people look for, they look for flavor when it comes to taking their pre-workouts or their proteins or their aminos so I kind of base everything on these cereal flavors. I've done a lot of research and development on these products. I do everything through my own testing through, certain people or sometimes even, some of my fans. And, listen, I think I've kind of found my niche and I'm working to continue to grow and hopefully be in Brazil at some point. Sure. Sounds good. Eu perguntei para ele, agora ele tem uma proteína aqui nos Estados Unidos que é considerada a proteína com melhor sabor, né? Não sei se vocês têm, a gente tem no Brasil Fruit Loops, né? Aquele cereal, aquele cornflake chama Fruit Loops, que é super popular aqui nos Estados Unidos, e ele criou esse sabor aqui nos Estados Unidos, e ele falou, olha, eu, durante a minha carreira, eu tomava proteínas que tinham um gosto péssimo, eu tinha que, quase vomitar. E ele falou, não, eu decidi criar uma proteína que o gosto é realmente bom. Eu já tomei essa proteína, o sabor é fenomenal, chama de Fruit Loops. E ele falou que ele talvez vai chegar no Brasil com a linha dele de suplementos. Próxima pergunta, a gente já fez uma roda aqui, retornamos para o Fred Mercury da Maromba, o Guabá. Eu abri um espaço para os meus seguidores no YouTube fazer perguntas também, então eu estou trazendo aqui a pergunta do Lucas Oliveira. Ele perguntou qual era a mentalidade que o Jay aplicava, né? Sempre aplicou na carreira dele, para continuar lutando, para continuar batalhando, para depois de um Mr. Olímpia já estar treinando no dia seguinte, para continuar a jornada em busca do seu título. Eu queria que ele falasse um pouco sobre essa mentalidade de campeão, esse mindset fortíssimo que ele sempre teve, e que fez ele parecer realmente um herói para a gente. Um dos fãs do canal do Guabá, Lucas Oliveira, one of the fans of his channel, his name is Lucas Oliveira, he asked, what is the mindset of winning and continue to go back to the gym on the following day and have that champion mindset? Where does that come from? How do people acquire that, or are you born with that? To be honest, what drove me a lot too is my fear of failure. I mean, once you get that taste of success, you use all the tools that it took to get there, and as a bodybuilder, we believe we're very superstitious on how we train, what clothes sometimes we wear when we go to the gym, and certain ways we train. Right? We've all been through that, but I'm not afraid to say I had a fear of failure. And I wanted to be something from the time I was 12 years old. I started picking up books. And, when you have a goal in mind, you're relentless to never stop shooting for that goal. And I think a lot of us, it may not be on a Mr. Olympia stage, although Rafa, I think, we all have our goals and our commitment to what we do or our craft. And I think that, all of us can speak from that feeling.
O Jay falou que, na verdade, quando ele se tornou campeão, uma das coisas que mais motivou ele foi o medo de falhar. Ele tinha medo de falhar. E ele falou, cara, isso variava de todas as maneiras. Eu vestia roupas especiais para treinar na academia, eu pensava de tudo, entendeu? Para que eu não falhasse. Ele falou, olha, foi o medo de falhar que foi o meu grande motivador. Eu nunca queria falhar. Leandro Osti, homem mais elegante da maromba. Sua próxima pergunta para Jay Cutler. He bought a new suit just for this, Jay. For this live, Jay. He just bought this for this. Eu queria saber sobre a derrota dele em 2008 para o Dexter. Então, após ele ter vencido 2 títulos seguidos, ele tirou o pé? He asked about your loss in 2008. He goes, you won the first 2 titles and then you lost to Dexter. Did you feel like you got a little comfortable once you were Mr. Olympia? What happened for that loss? Because you came back in 2009 and just took it back quite easily. What happened in 2008? Not that I got comfortable. I was uncertain, especially after 2007 when, there was questions that I won against Victor Martinez. I think I kind of questioned what I had done in the past. And, with no Ronnie Coleman, it was a different approach. And I think not having Ronnie there, it definitely threw things off for me a little bit. And I miscalculated and came in off. That's interesting. Ele falou que ele teve algumas inseguranças em 2008. Ele falou, eu tinha saído de competir com o Victor Martinez, eu ganhei do Victor Martinez, mas parecia que eu ainda estava questionando a direção que eu estava indo. E ele falou, quando eu estava competindo com o Ronnie Coleman, eu sabia exatamente o que eu queria fazer, o corpo que eu queria trazer. Uma vez o Ronnie Coleman saiu da jogada, ele começou a questionar mais a direção que ele tinha ido, e não foi que ele perdeu o desempenho ou esforço, mas ele começou a ter inseguranças na direção que ele tinha ido. É interessante, eu não sabia disso. Terry, uma coisa que é interessante é que para os fãs lembrarem que quando ele ganhou do Victor, teve um questionamento muito grande, né? Foi um dos questionamentos do Olímpia que a gente sempre vai lembrar. Seria que o Jay realmente tinha que ganhar, não tinha que ganhar? E ainda mais, segundo o Ronnie Coleman não estando lá, realmente isso... As pessoas ignoram o fator psicológico do bodybuilding, que é um dos fatores mais importantes, é o fator psicológico. Se a sua vida não tá boa, é impossível você ter sucesso. Certo ou não, Rafael? Certo, com certeza. Eu passei por momentos difíceis agora com a onde ela teve que fazer a cirurgia e eu tive que ficar totalmente dos meus trabalhos para dar o suporte que ela precisava. E mesmo se eu continuasse fazendo o trabalho, eu não ia conseguir, porque a minha cabeça não estava no game. Yeah, Jay, we're just saying how the psychological aspect of bodybuilding is grossly underestimated, I think, Jay, you're Yes. Yeah, listen, it's more mental than it is physical, guys. It's something that, you mentally prepare to train every day and push yourself beyond your sometimes limitations. And you have to do that day in and day out. And be honest, I mean, there's many times I went to the gym during the Olympia training that I did not want to be there. I did not want to train full capacity. And, being on stage and being dehydrated and going up there and smiling and showcasing, sometimes it's difficult. It's not always easy, but there's nothing in life that is not. Ele falou que às vezes ele não queria ir na academia, às vezes ele estava cansado, mas, cara, ele falou que a determinação é maior e às vezes você tem que ir, apesar de todo o desânimo, o cansaço. Itinho Lima, sai do mute, meu amor, e faça a sua pergunta. Minha pergunta é referente às pernas do Jay, os quadríceps em especial, que sem dúvida é um dos melhores quadríceps de todos os tempos, se não o melhor, se a gente for falar em profundidade de cortes. E eu já li uma vez na Muscular Development que ele não fazia agachamento livre. E aí eu queria saber se ele acredita que
a estratégia que ele usou para o treinamento de perna foi o que deu essas pernas que ficou para a história, ou se ele acredita ser um fator genético. E Tinho Lima said that he once read on muscular development that you didn't do free squats. And he's saying, you know, do you attribute that to having these massive legs, doing a different type of workout than free squats? Why didn't you do free squats? What were your strategy to have these quads? I think in reference, it was, I didn't train legs for about 3 years from 20 to 23 because my legs were so big. That's ridiculous. And then I started training them again, but I actually used a Smith machine to avoid their injury. And what was unique about my leg training is I would always do hamstrings first if I did it one session, then I would do quads later, but I would always wait to squat if I squatted till the end of the workout. So I did not have to go to the extreme heavy weights and compact my spine with that heavy weight because I was already exhausted. So I did have a strategy, and listen, I'm not gonna lie to anyone. I did have great genetics for legs, and that's why I was able to develop and condition my legs because I did not have to train them and really grow my legs during my career as much as some of the other guys did. O Jay falou que quando ele tinha 20 anos de idade até 23 anos de idade, ele não treinou pernas, porque as pernas dele eram muito grandes. E ele falou algo interessantíssimo que eu não sabia. Ele falou que ele começava o treinamento dele fazendo femoral antes de fazer o quadríceps. E ele deixava para fazer o agachamento na máquina, como que fala Smith Machine, Rafa? Smith. Na máquina, na Smith Machine, ele deixava para fazer isso no final do treinamento, quando ele já estava um pouco mais cansado, onde ele não colocaria muito peso e ele preservaria a coluna dele, entendeu? Então, uma estratégia completamente diferente do que a gente pensa. A gente pensa que tem que começar com agachamento livre, detonar a perna, aí fazer um pouco de quadríceps e no final femoral. Ele fazia femoral primeiro, depois quadríceps. Quando ele já estava mais cansado, ele fazia o agachamento já com menos peso, ele já estava menos cansado para preservar as pernas dele. Ele falou, olha, cara, eu não vou mentir aqui, eu sempre tive uma genética muito boa para perna, para quadríceps. Mas eu acho interessante, muitos dos fãs viram um vídeo do Rafael Brandão e meu treinando aqui nos Estados Unidos. A gente treinou por mais de 4 horas e a gente fez todo tipo de exercício, mas uma coisa interessante, né, Rafa? A gente não fez agachamento, né? Não. E eu, quando eu treinava, eu não sei se você faz ou não, eu não gostava muito de agachamento, porque eu achava que eu usava em excesso as minhas costas e, na verdade, recrutava muito dos músculos do meu abdômen, o que fazia o abdômen ficar grande. Então, eu não acho que realmente é um grande exercício para força em geral. Não sei se é um dos melhores exercícios para musculação. É bastante no começo, mas até que eu tive uma agachando com 270 quilos, e aí eu acabei não fazendo o agachamento tão pesado igual eu fazia antes. E acabo incluindo ele, inclusive igual o Jay fazia no último exercício do meu treino de perna hoje em dia. Para eu não usar tanta carga e ter uma efetividade maior. Mas aquele dia a gente fez um treino muito bom, um volume enorme, a gente não utilizou o agachamento livre e saiu de lá com um pump. Então, cada um. Bom, vocês falaram em português. They spoke in Portuguese, so I don't need to translate. Basically, Jay, they were saying that both of them, they also didn't go crazy with, free squats. They're like, both of them have the concern for injuries. Both of them try to do other exercises. And Rafa right now has some of the best, quads. Tamer, when he competed, had some of the best quads, striated quads. So a lot of people think that, you got to do free squats to have big legs. And that's a myth, right? Yeah, it's funny. When I first started training back in 1991, we didn't have the equipment, these squat machines and
the leg press angles and your hack squats, and lunges weren't as unpopular, and things have advanced so much in the training aspect, and being able to compile that with the nutrition, it's so much more advanced, the type of training and the angles that you hit and the repetition schemes and all the different training techniques. I mean, I believe that you can make a 5-pound weight feel like 100 pounds these days. It doesn't matter what weight you're pushing, or as long as you're putting the muscle under tension. O que o Jay falou, que quando ele começou a treinar em 1991, não tinha essas máquinas tão sofisticadas, essa biomecânica que a gente vê hoje. E ele falou que hoje, com a tecnologia de máquinas, com a tecnologia de nutrição, você pode colocar tensão no músculo sem fazer um treinamento extremamente pesado, onde você compromete as outras partes do seu corpo em termos de contusão. Então ele falou, olha, você pode pegar 5 quilos e fazer esses 5 quilos parecer que tem 100 quilos se você colocar o corpo na tensão certa, utilizar a exaustão e outras coisas. Jay, Augusto Godoy, who's a great fan of our channel, he has a similar question than I do. This picture has become the most popular bodybuilding picture in the history of bodybuilding. People are opening gyms in India, Brazil, Siberia, Antarctica. The first gym in Mars, there's going to be this picture on the wall, right? Everywhere. How, that moment, and I'm going to share my personal experience. I've been to Lakers games. I watched Brazil play live soccer. I've seen all kinds of crazy stuff live. Kobe Bryant, I've seen, all great players. But that moment in 2009, in my opinion, was the greatest sports moment of my life, because at the moment that you hit the quad stomp, there was 20,000 people that just went absolutely insane. And now this picture has become the most iconic bodybuilding picture of all times. Arnold doesn't have a picture like this. Ronnie Coleman doesn't have it. Dorian Yates, Phil Heath. This is the greatest bodybuilding picture of all times. Talk to us about that moment. Jay, I'm just going to translate that so they know what you're going to say. O Tarek falou que ele assistiu muitos momentos históricos aqui nos Estados Unidos, grandes momentos como do Kobe Bryant fazendo 81 pontos, momentos do Super Bowl, momentos dramáticos no esporte, como o Tarek gosta de falar, mas na opinião pessoal dele, esse é o momento mais significante da vida dele em termos de esporte. Que a hora que o Jay fez essa batida de perna no palco, 20 mil pessoas pararam e o mundo inteiro do bodybuilding parou. E essa é uma foto que é realmente histórica para o bodybuilding, né? Go ahead, Jay. That was just pure confidence, that moment. The quad stomp was never planned, but it was born in that moment. And it was like spontaneous, like you never thought of. And you know what the funny thing is when I did the quad stomp, I was only looking down at my leg to actually admire the striations, because I know that I wanted to make sure they were still there. And I never even really tensed my body and to make this look like a pose. It was more of me just looking down at my leg. And Tarek, Tamer, you guys were both backstage to witness before I went out on stage. I remember you both standing there kind of shaking your head. You knew I was going to take this contest, and I knew right then, my confidence was all-time high. It was the greatest moment of my career, greater than winning it against Ronnie Coleman, the 2009 victory. But it was amazing. Jay, you didn't take the contest. You took the heart of the fans. Yeah, that was crazy. There was a lot, because no one had ever come back after losing. A lot of other guys were picked to be front runners for that contest. I was not even chosen to be in the top 5, if you recall, especially after having 07 and 08, not at my best. So for me, there I am ripping the cover
of Flex Magazine, of Phil Heath and Dexter Jackson, who were touted to be better than me at that contest. So for me, it was just solidifying who I was, what I stood for. But I knew at that moment, though, I would never top that physique again. That was just one of those things that I just nailed it. It was my greatest of all time that I had been on stage. And, you know, I handily won that contest. Sure. Jay falou que foi pura confiança. Ele falou, olha, você e o Tamer estavam lá no backstage, antes de eu entrar no palco, vocês viram que eu estava super confiante. Actually, I'm going to go off the record here. I remember Jim Mannion backstage, and Jim looked at you, and Jim said these words, "Holy shit." So from Jim Mannion to everybody backstage, we knew what you were about to do was going to be historic. Inclusive o presidente da federação, Jim Mannion, estava ali atrás. Ele viu o Jay, todo mundo viu o Jay backstage, e a gente sabia que o que ele ia apresentar ia ser pura confiança. O que foi interessante é que ele falou que nesse momento ele não estava contraindo nenhuma outra parte do músculo dele. Ele falou, tudo que eu queria fazer naquele momento é olhar para minha perna e ver que eu estava contraindo as fibras da perna. Então ele falou, cara, não foi uma pose planejada, foi uma pose onde eu sabia que o meu quadríceps era uma das melhores partes do meu corpo, eu vou dar esse pisão e ter certeza que as fibras estão lá. E ele falou, é coincidência total que isso se tornou a foto mais icônica, apesar de eu não ter contraído nenhuma outra parte do meu corpo. Ele falou, depois que ele saiu do palco, ele sabia que ele nunca ia conseguir fazer esse shape de novo. Ele falou, esse vai ser o meu melhor shape, não tem jeito de eu conseguir fazer isso de novo. Rafa... Momento histórico, espontâneo, espiritual, realmente, para o bodybuilding. Jay, go ahead. That was Tyler Mannion's first Mr. Olympia he ever attended, by the way. Really? Yes. Foi a primeira vez que o Tyler também assistiu o Mr. Olympia. Let me tell you, he might never watch another Mr. Olympia. I have been there. He's gonna be disappointed now. O Tyler vai ficar desapontado pro resto da vida dele. That was the greatest Mr. Olympia of all time. O vice-presidente agora da nossa federação, Tyler Mannion, foi o primeiro Mr. Olympia dele. E eu falei, cara, depois desse Mr. Olympia, vai ser difícil você não ficar decepcionado. Esse foi o melhor Mr. Olympia de todos os tempos. Rafael Brandão, próxima pergunta para Jay Cutler. Okay, I have a good question. Hey Jay, how do you see the future of open class? Because if you come back to 2018, we had Sharuden, and he wasn't the biggest guy on stage, but he was the pellet guy and most aesthetic guys on stage. And then 2019, we had Brandon Curry. He wasn't the most conditional guy on stage, but he won. And then 2020, we had Big Ramy, like totally freak guy. And how do you see the future of open class, like 5-6 years, you know? I will be there. Rafa perguntou que como que você vê o futuro do bodybuilding? Porque teve uma mudança significante no julgamento. Você vê começando com o Shaw Roden, que não era o maior cara, mas o mais definido e estético que ganhou. Depois tem o Brandon Curry, também, que não era um cara grande, mas um cara estético que ganhou. E agora você tem uma mudança muito grande com o Mass Monster ganhando com o Big Ramy. E o Rafael, lógico, falou, eu vou ser parte disso, nós brasileiros temos certeza absoluta que isso vai acontecer, mas como que o Jay Cutler vê o futuro do bodybuilding? How do you see the future of bodybuilding, Jay? Well, I'm gonna put that in Rafa's hands. Listen, we've been through our eras of aesthetics over mass monsters. For years, it went from Dorian Yates to Ronnie Coleman to myself, and then you had a mix. You had Phil Heath, who was aesthetic and turned into more, mass anesthetics, and
Dexter Jackson, who's been there, and we mentioned the Rodens and Brandon Curry's, and now we have someone who's a crazy mass monster with Big Ramy, probably the biggest weight-wise, Mr. Olympia. But you know what? Anyone is beatable on that stage if someone has the right balance and combination. Remember, age does have a factor in our business. There's going to be a lot of young, hungry guys coming up, including Rafa. And you know what? The best guy is going to win. And I don't think there's a standard. I don't think this is the only type of body that's going to win. I think we're always going to have that opportunity. And I don't think a Mr. Olympia should automatically win every year based on what they looked like the year prior or 2 years prior. It should be judged on that day. And, last year, I believe Ramy was the best guy up there. But let's see how it folds out for 2021. Anyone can slip. I mean, I've lost on that stage and I've won it back. So you can't count out any of those top guys. O Jay falou que, cara, não existe um padrão. Ele falou, às vezes, né, tem épocas que os caras são maiores, às vezes tem época que os caras são mais definidos. Ele falou, eu ganhei 2 e aí eu tropecei, perdi 1. Ele falou que, na verdade, é o cara que apresenta o melhor físico naquele dia. Ele falou, eu acredito que o Big Ramy era o melhor atleta no ano passado. Ele falou, eu acredito que o Brandon era o melhor atleta em 2019, o Sean Roden era o melhor atleta em 2018, e ele falou, olha, cara, o fisiculturismo está na mão de caras como o Rafael Brandão, entendeu? Se o Rafael Brandão, por exemplo, entrar no melhor dele, mais condicionado, melhor shape, ele não precisa ser o maior para ganhar, entendeu? Então, ele acredita que não existe um padrão. É o fisiculturista que apresentar o melhor potencial. Leandro... Hugo Abá, o Fred Mercury da Maromba. Não. Isso não é o Itinho, Tarek? Não, perdi o Itinho, tirei o Itinho. Nossa, da... você tá ignorando o Itinho. E o Itinho é tretado com todo mundo, ele me mata quando eu chegar em São Paulo. Itinho, desculpa aí, velho, pelo amor de Deus, vai chamar o gorila para me matar. Não, tranquilo. A minha pergunta é sobre a dieta do Jay, se ele acredita que, levando em consideração o grande shape que ele construiu, é lógico, se ele acredita que uma dieta com mais proteínas ou mais carboidrato para ele foi o que funcionou para a construção do shape dele. Hey, Jay, that's a great question. Talk about nutrition. Are you, a carb guy, a good fat guy? How much protein? If somebody wants to gain size, to get to the conditioning on season, to gain size off season, what is your recommendation? What worked for you? I was always a moderate protein, moderate carbohydrate eater, low fat. Now, during a contest diet, especially when I got down to the last few weeks, sometimes those carbohydrates and protein didn't hold the weight as much for me, so I needed to add in the good fat. But if you're really trying to put on size, remember, I just think too much protein is very dangerous on the kidneys. It's a strain on the body. So I believe you have to find that balance. And sometimes that balance means a very large breakfast, a very large meal before and after training, and then obviously kind of just graze on the other meals. But more importantly, you just have to get what your body needs and what you're burning each day. Not everyone is going to burn as many calories depending on how hard they train, depending on the metabolism or how much muscle they hold. But muscle will demand, a certain amount of protein, good quality proteins, whether it be from meat or protein powders, egg whites, fish, turkey, that kind of stuff. And then, your carbohydrates. I always loved rice. I liked pasta when I was trying to put weight on. I would eat a lot of cream of rice, things that my body responded well to, where some people prefer oatmeal and sweet potatoes. You have to find what works best for you. Ele falou que, cara, ele era um cara meio moderado, ele não abusava na proteína dele. Ele falou que comer muita proteína é difícil no seu liver, no seu fígado. E ele falou, cara, eu gostava de comer um café da manhã mais pesado, onde eu realmente me alimentava bem, e depois, durante o dia, eu comia um pouquinho menos, mas ele não abusava em termos de carboidrato
em termos de gorduras muito, muito grandes, né? E você vê que o cara ficou gigante. Ele falou, eu prefiro pasta, né? Pasta em vez de batata doce. Eu prefiro arroz, eu gosto de arroz. E as minhas proteínas eram ovos, minhas proteínas eram peru, ele gostava de peru e frango. Just a question, Jay, steak. Are you a big steak guy or not really? I was, you know, in my early years, yes, I ate a lot of red meat. But now I don't eat really barely any at my age. But if I was trying to put on weight, I would always recommend at least 1 or 2 steak meals daily, red meat. Terry perguntou se ele gostava de comer carne. Ele falava que quando ele estava competindo, ele comia carne 2 vezes por dia. Mas agora que ele está aposentado, ele não come tanta carne assim para não forçar tanto o corpo dele. Eu tenho algumas perguntas. Uma pergunta: liver é rim ou é fígado? Fígado. Fígado. Rim é kidneys. Kidney. Aí, ó, você estava errado, estava certo. Terry, eu tenho algumas perguntas rápidas, e depois que eu quero expandir um pouco no que o Tinho falou, e depois eu tenho uma pergunta para ele. Uma coisa que eu quero falar rapidinho. Quantas vezes você comia por dia, Jay? How many times did you eat a day, Jay? 6 to 7 times a day. 6 por 7 vezes por dia. Eu vi uma reportagem que você comia 10 vezes por dia. He said he saw one time on a magazine that you would eat 10 times a day. Eles estavam mentindo? Were they lying? Eles estavam mentindo? Eu comecei a comer 10 vezes por causa disso. Tamer said he started eating 10 times and now he can't go back. I was throwing up every day. Motherfuckers. If you count the protein shakes, that must have been a Muscle Tech ad. Eu falei, caralho, eu vi essa reportagem e falei, não, eu só tava comendo 6, 7 vezes, eu comecei a comer 10, comecei a vomitar a noite inteira. Ele falou, não, era só brincadeira, advertising. Putz. Outra pergunta pro Jay. Quanto de proteína, quanto de carboidrato e gordura e calorias ele comia, mais ou menos? How much protein, carbs I got? Calories. Yeah. See, I understand some. He knows Portuguese. So protein I eat about 350 grams a day. Carbohydrates at 1,000 grams. And I ate, I don't know the fat content, but I would have about 6,000 calories a day. Escreve isso daí, porque o pessoal quer saber isso daí, com certeza. Peraí, Jay, 350 protein. E 1,000 carbs. And 6,000 calories total. I would say it's about 6,000 calories, yeah. 6.000 calorias por dia, mais ou menos. 350 gramas de proteína, 1.000 gramas de carboidrato, mais ou menos 6.000 calorias por dia, 6 a 7 refeições, 6 or 7 meals without counting the shakes or counting the shakes? No shakes. Hani said no shakes. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, que uma conexão muito grande que o Jay Cutler, eu e o Phil Heath temos, que a gente tinha o mesmo treinador, que é o Honey Rambert. E uma coisa que eu odiava, não era dieta, acreditem se quiser, que a gente fazia dieta mais ou menos por 4 meses com o Honey Rambert. O que eu odiava era o processo de carb up. Eu lembro que o Honey falava para eu comer cada 2 horas, eu tinha que comer mais ou menos 8 ounces, eu não sei quantas gramas é 8 ounces, você sabe, Brandão? Quantas gramas de carne? 200 e pouquinho, eu acho. Vamos ser 250 gramas de carne e uma batata. E eu sei que o Steve Cutler, que também eu treinava junto com ele, tinha que comer 2 batatas e cada 2 horas. Então imagine, sem água. Quantas batatas o Jay Cutler comia? So Jay, I said, like you, me, and Phil, train with Honey. And what I hate the most really wasn't the diet. I hate a carb up because Honey used to make me eat so fucking much that like I couldn't take it by the end. And I was eating one potato and 1 steak every 2 hours. How many fucking potatoes were you eating?
I don't like to recall those moments. Ele falou, porque eu comi uma batata, e lógico, eu pesava mais ou menos 90 quilos. Então, o Steve Cutler tinha que comer 2 batatas e ele pesava mais ou menos 100. Então, eu falei, quantas batatas estava comendo o cara 2 horas? Ele falou, eu não quero lembrar sobre isso. Porque esse pro pessoal que realmente entende, o processo de carb up é um processo, você tá 4 meses esperando por comida, mas o primeiro dia é legal, o segundo dia é um desastre, né, Brandão? Terrível, o segundo dia é terrível. Você não aguenta comer toda aquela quantidade de comida sem água. Terk, go ahead. My question to Jay Cutler is, Jay, you know me, I'll have the most specific questions. And when you beat Ronnie Coleman, you didn't celebrate as much as some of the other shows that you won. It was kind of a subdued celebration for somebody that had done something unprecedented. Ronnie Coleman on that stage did not look as comfortable. And actually, before they announced your name as the winner, he was kind of looking at you like, you might have gotten me this time. What happened with that subdued celebration? Because, you know, Gustavo Badell rushes in and gives you a hug. Like, he's happier than you were, right? Coleman is looking at you like, you know, you got me finally. The whole world exploded because somebody finally beat Ronnie. But you didn't seem to be that ecstatic. You just seemed to be like, well, I finally got you, right? What was going on there? O Terk fez uma grande pergunta para o Jay Cutler. O Terk, ele presta muita atenção nos detalhes do esporte. Ele falou que uma coisa muito curiosa é que quando o Jay ganhou do Ronnie Coleman, ele realmente não estava tão animado, não estava assim, sabe? Ele estava assim, na verdade, assim, um pouco sério. O Gustavo Badell gritou, o mundo inteiro estava tão animado e ele estava assim, meio sério. Por que que isso aconteceu? Ele está falando para o Jay, por que que ele não estava tão... qual que é a palavra certa aqui, Brandão, Terk? Empolgado. Empolgado. Yeah, so listen, I was second a lot of times to Coleman, so I knew 06 was, I had his number. You know, I already had been through prejudging. I knew I was ahead. I felt it. And someone had told Ronnie backstage moments before the announcement that I won. And Ronnie said to me, you can watch it on video and you can play that video. And he's saying, you beat me. He's like, you beat me. And I didn't know what to say because I knew I was going to win. But I was thinking, okay, I need to be respectful to the guy that made me this great. Like without Ronnie Coleman, I wouldn't have been that great. So I knew I wanted to hold Ronnie's hand up in the air, which I did after the announcement, because I didn't want to leave him out of the greatness of the moment, because like he was going for record number 9. So I was feeling emotions of, man, I ruined this guy's record. This was my idol. But at the same time, I was starting the legacy of mine, and I wanted to celebrate the moment with Ronnie's hand in the air. And you'll see after the announcement and Gustavo jumped in, I was able to grab Ronnie's hand and show respect to the competitor that made me as great as I was. Eu tô até arrepiado, vou deixar o Tarek traduzir essa parte, mas é por causa... isso que faz o Jay Cutler ser o melhor bodybuilder de todos os tempos. Nesse momento, ele estava pensando em respeitar o Ronnie Coleman. Terry. O que ele falou foi o seguinte, ele falou que no backstage, alguém já tinha falado pro Ronnie Coleman that Jay had beaten him. I'm talking in English. Alguém falou no backstage pro Ronnie Coleman aquele dia que o Jay Cutler tinha ganho dele. E quando eles entraram no palco para a premiação, o Ronnie Coleman olhou para o Jay Cutler e falou: você ganhou de mim, antes do anúncio. E o Jay Cutler falou, ele teve um momento muito triste, porque ele sabia que aquele dia
o Ronnie não ganharia o 9º Mr. Olímpia dele, que ele estava quebrando um recorde que talvez nunca poderia ter acontecido. E ele falou, eu estava quebrando uma sequência, um momento histórico para o Ronnie, e esse cara era o meu ídolo. Ele que me fez ser tão bom, entendeu? Então ele falou, antes de os caras anunciarem, eu estava pensando como eu poderia respeitar ele naquele momento, entendeu? E ele falou, eu não queria comemorar tanto, eu não queria mostrar nenhum desrespeito a ele, eu queria, sabe, me manter o mais contido possível, e eu queria levantar a mão dele logo depois que eles anunciaram, porque, na verdade, ele que tinha me feito um competidor tão bom, né? Você vê o carisma, né? A personalidade, o caráter do Jay Cutler, no momento talvez mais feliz da vida dele, o cara tá pensando na outra pessoa. Isso daí é uma coisa assim, arrepia qualquer pessoa. Se realmente você vê o caráter, a ética do Jay Cutler no momento desse, que ele era o momento dele, mas ele estava mais pensando no Ronnie Coleman e no respeito a ele do que nele mesmo. Isso, quem consegue fazer isso? Eu não sei se eu conseguiria fazer. Isso é uma coisa realmente que dá valor ao ser humano, isso que diferencia um grande campeão de uma pessoa que só ganha. Tá bom, vamos fazer o último perguntas. Rafael, sua última pergunta para o Jay Cutler. Last questions. Last question. Let's see. I have another question. Okay. After you lost in 2008 to Dexter Jackson, how was your mindset to come back in 2009 and be your, best shape? Depois que você Depois que você perdeu em 2008 para o Dexter, qual foi o seu espírito para poder ganhar de novo no ano seguinte? I was defeated, and I was questioning if I should retire at that point right away. And it took about a month where I was able to clear my head a little bit, and I had a conversation with Hani Rambod, and it kind of brought me back to life a little bit, and that's kind of when we started conversing, and then by the first of that year of 2009, we started training, and kind of with that momentum, and I was certain I could get the title back. I wasn't done yet, but right away I was defeated. I thought maybe my time was had at that point, and it took me about a month to get my head clear and get back in the gym and start training and how I felt, and I was ready to start, headstrong into 2009. Ele falou que ele se sentiu derrotado, ele passou um mês pensando em aposentadoria, que foi um momento muito difícil para ele, mas depois desse mês ele começou a conversar com o Ronnie Rambod, que foi o treinador dele, e aí ele falou, olha, talvez eu consiga voltar e reconquistar meu título. Hugo Abá, sua última pergunta para Jay Cutler. Jay, eu acredito que se perguntarmos para todo mundo que está assistindo essa live, quais são os seus 5 bodybuilders favoritos, ou os melhores, né, de todos os tempos, eu acredito que todo mundo ia incluir você nessa lista. Mas qual a sua lista? Quais são os 5 melhores atletas, na sua opinião? Who are the top 5 bodybuilders of all times, according to Jay Cutler? Ronnie Coleman, Arnold for sure, Lee Haney. I really like Kevin Levrone. He was one of my favorites. And the guy that got me started, Bob Paris. I don't know if a lot of you guys would recognize who that is, but that's the guy that I read his first book when I was 16 called Beyond Built. And that was, one of my idols. Jay falou que os 5 atletas favoritos dele, Coleman, Arnold, Lee Haney, Kevin Levrone e Bob Paris. Ele falou que o primeiro livro que ele leu sobre fisiculturismo foi o livro do Bob Paris. Máquina de Londrina, sua próxima pergunta.
Eu queria saber da vida do Jay hoje. Como é que é uma semana dele? Como é que é a vida empresarial? Que horas ele treina? Como é que ele se organiza? He wants to know about your life today as a business person. When do you train? What do you do? He wants to know a little bit about your personal life now. I get up really early in the morning. I take care of some business. I still train preferably around 11 a.m. And then go to my office and work some more. And usually I'm home by 6 o'clock and, try to relax and spend time with Angie and just and the dogs and just live happily. And I still travel a lot of weekends, but I seem to be working more than anything, but I enjoy everything that I do. Ele acorda bem cedo, ele já começa a trabalhar. Às 11 horas da manhã ele treina, e aí depois ele volta para o escritório, ele volta para casa às 6 horas da tarde, passa um tempo com a mulher dele, Angie, e ele também tem cachorros. Ele falou, cara, eu curto minha vida muito, eu viajo muito, mas eu tô amando tudo que eu faço agora. E Tinho, o homem mais tretado da América Latina, Lima. Sua última pergunta para o Jay Cutler. Tá no mute, Tinho. Minha pergunta para o Jay é o seguinte: ele é um cara que conquistou um volume incrível sem distensão abdominal. Inclusive, em uma live minha, eu já até falei para a galera que eu desafiava a galera a encontrar uma foto do Jay com o abdômen distendido em palco. E eu queria perguntar para ele se ele fez algum trabalho ou simplesmente se a genética dele que favoreceu nisso, dele ter sempre a barriga chapada. E Tinho, você tem perguntas excelentes. Não sei porque o Guabá não gosta de você. Jay, he was asking, he goes, you acquire tremendous amount of mass, but he said there hasn't been one picture of Jay Cutler with a extended stomach. Like, he even challenged people on his channel that you would never find a picture of Jay Cutler with extended stomach. He goes, how can you build so much mass and still have a waist that never extended like some of the bodybuilders nowadays? I trained abs all year round, and I felt I didn't overeat a lot of protein, and I feel that gives an issue with the stomach distension. Ele falou que ele treinou abdominais o ano inteiro. O ano inteiro ele treinou abdominal, e ele também falou que ele não comeu excesso de proteína. E ele acredita que isso é uma das grandes causas da distensão abdominal. Pessoal, a gente vai terminar essa live icônica com o Jay Cutler. Jay Cutler, uma das pessoas mais carinhosas, mais amáveis que você vai encontrar. Rafael Brandão loves Jay Cutler. Tamer loves Jay Cutler. I love Jay Cutler. I mean, if you live in the United States, Jay Cutler is the man. He is the man. You know, once you see Jay Cutler in your show is just a different show. Espera aí, Terry. Eu quero convidar o Jay Cutler para vir para o Brasil, para o Expo Super Show em novembro, e fazer um treino de pernas comigo e com o Rafael Brandão, não por 4 horas, 4 horas e 30 minutos. Jay, Tamer is inviting you to go to Brazil to Expo Super Show. He wants to train legs with you and Rafael Brandão for more than 4 hours. I will be there, but I don't know if I'm going to train legs. Ele falou que ele vai estar no Expo Super Show do Musclecontest Brasil, mas ele falou que ele não acha que ele vai treinar pernas mais. Jay, I wanna thank you. I think, and I'll say this in English and then I'll translate and then you have the final word. I think there's different levels of superstars. There are superstars that you like. There are superstars that you love. There are superstars that inspire your life. And then the top is the superstar that you tell your children about, and the narrative of their career helps your children become better person.
And I believe that you've reached that, right? Because I have children. And when my daughter loses a tournament, I'm going to tell her about Jay Cutler. Yeah. When my son is defeated, I'm going to tell him about Jay Cutler. You've reached the max of what it is. And I think Rafael said it best. You're the max idol. Once you transcend generations and people that never watch you compete will hear about you and you will make them better people. I know my daughter will be a better person once she understands who Jay Cutler is. My son will be a better person once he understands the determination of Jay Cutler. You've reached the max. I'm going to translate that to the Brazilian fans, and then I'll give you the final word. Eu falei para o Jay Cutler que ele é o ídolo máximo, quando o Rafael Brandão falou. Tem estrelas que a gente gosta, tem estrelas que a gente ama, tem estrelas que inspiram a gente, mas tem estrelas que a gente conta a história deles para os nossos filhos. O Michael Jordan, ele não conseguiu entrar no time do colegial dele, mas ele voltou para casa e treinou muito. Essa é uma história que a gente conta para os nossos filhos. O Jay Cutler reconquistando o título dele, o Jay Cutler sempre sendo humilde, vão ser histórias que eu vou contar para o meu filho, para minha filha, que o Tanner vai contar para os filhos dele, que o Hugo Abá vai contar para os filhos dele, que o Leandro Ossi vai contar para os filhos dele, eventualmente o Brandão e o Ti Lima. Então o Jay Cutler conseguiu, né, não só impressionar e ser amado para a geração dele, mas a geração que nunca viu e nunca vai ver ele competir, ele vai influenciar essa geração. Ele é, como o Rafael Brandão, the max idol, o ídolo máximo. Jay, your last words to the Brazilian fans who love you, who want to be like Jay Cutler, who want one day meet you when you're in Brazil. Yeah, listen, I want to thank you for this opportunity. It's a great pleasure. I know a lot of you guys hold a lot of weight in the fitness world in Brazil. And I know the fan base there is very, very large. And it's one of the greatest fan experiences I have ever experienced when I traveled over there the several times that I've done. So I can't wait to come back. Listen, I'm a fan of bodybuilding. I'm going to continue to be a fan of it. I'm going to be supportive for all the newest generation. Rafa, you have my respect. You know I'm a fan of you, and I'm going to watch your journey. And I believe that, when you have this opportunity to stand on Olympia stage, you're going to have a whole country behind you, which is going to be absolutely amazing. And I'll be there in the front row to cheer that on. So until I can get there and get through all the COVID stuff, and I cannot wait for the opportunity to travel and be part of the great success of the culture of bodybuilding fitness over in Brazil. O Jay Cutler falou que ele sente a grande presença dos fãs brasileiros. Ele já foi para o Brasil e sentiu uma presença, um calor muito grande dos fãs brasileiros. Ele falou que ele está muito ansioso para ver o Rafael Brandão no Mr. Olímpia. Ele falou que o país inteiro vai estar vibrando com o Rafael Brandão. E ele falou, olha, quando o Brandão estiver no Mr. Olímpia, eu vou estar na primeira fileira assistindo o Brandão e torcendo pelo Brandão. Ele falou que depois de todo esses problemas com a pandemia, ele vai para o Brasil, ele quer se aproximar dos fãs brasileiros. Jay Cutler, he is the best of the best. Meu nome é Terry Kelguindi com a Musclecontest International, a maior promotora de eventos de fisiculturismo do mundo, com o Max Idol, Jay Cutler, Tamer Elguindi, Rafael Brandão, Máquina de Londrina, Fred Mercury da Maromba e o homem mais tretado da América Latina. Guys, we'll see you next time. Jay, thank you. You're the best. Bye-bye. Thank you, Jay. Thank See you, you. Jay. Bye, Brazil. You're the best, man. You're the best. Thank you.